Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal, por terem aceitado esse convite para esse bate-papo. Assim, eu acho que a gente estava... Estou tendo a sorte de ter uma equipe de peso aí, né, para a gente debater algumas coisas. E eu vou começar, assim, basicamente, tentando contextualizar um pouquinho desses caras aqui para vocês e já fazendo uma pergunta direta para cada um deles, como uma introdução deles. Tá? Então, eu vou começar aqui pelo meu amigo Junico, começando pelo porquê, né? Bom, para quem não sabe, o Junico é fundador da Produtari. A Produtari está fazendo 30 anos ano que vem, né? 30 anos ano que vem. Todos convidados? Todos convidados. Aí, ó. Bom, ele é um cara... O curso de engenharia de produção na Federal do Rio Grande do Sul existe por causa desse cara aqui. E trabalho de consultoria muito forte, muito bom há muitos anos. E a gente se pergunta, né, quando a gente começa a trabalhar com tecnologia, assim, o quanto que tecnologia é realmente importante e vai virar a chave, vai mexer no ponteiro, ou quanto que é simplesmente para a gente dar um check em um monte de caixinhas ali que o pessoal está querendo ter dentro de casa, né, para seguir uma trilha, uma jornada já pré-estabelecida. Né? E daí eu te pergunto, Junico, relembrando as tuas apresentações aí, né, do que é a tecnologia exatamente, né, a nível de escassez de recursos, né, e de multiplicação disso. Por que a tecnologia é importante para a competitividade das indústrias? Em primeiro lugar, Marcel, gostaria de te agradecer. Prazer estar aqui, com essa mesa seleta, na verdade. E sempre digo que a ANEEL é uma espetacular empresa, né? Planera é uma espetacular empresa, a URGS é uma bela de uma universidade, a Eneplan. Então, a gente tem que se juntar com a gurizada que tem teoria e resolve problemas. Então, coube a mim fazer essa introdução. O negócio é o seguinte, tecnologia... Eu não entendia nada de tecnologia até que eu encontrei um velhinho chamado José Eduardo Bautista Vidal, que foi o cara que fez o Programa Nacional do Álcool. Eu estava tomando um vinho, ele me disse, eu não entendo nada de tecnologia, eu vou te explicar esse troço aqui. Eu digo, pois não. É um baiano maravilhoso, né? Uma figura maravilhosa. A tecnologia, Junico, é o seguinte, é a maximização da utilização dos teus recursos abundantes e a minimização da utilização dos teus recursos escassos. Porque teus recursos abundantes são baratos, e teus recursos escassos são caríssimos. De tal maneira, por exemplo, que trazer energia nuclear para o Brasil, fora fins militares, é uma bobagem, porque tu tem água, tem sol, isso muitos anos antes. A Petrobras tem que virar uma empresa de bioenergia. O Brasil tem uma vantagem competitiva enorme, porque é barato, né? O sol não vai se transformar para Nova York. Então, esse é um primeiro ponto, pessoal. A gente tem que entender que tecnologia se subordina ao tema econômico. Então, eu preciso ter resultado econômico e financeiro nas minhas operações. Não é engenharia de materiais, não é máquina, não é equipamento, não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo conceito que eu gosto de tecnologia, que na verdade está preso com de inovação, Marcel, para tentar ajudar aí no debate, é o seguinte. O que é inovação, pessoal? Inovação é o seguinte, é o uso dos recursos baratos pervasivos. O que é pervasivo? A palavra que os economistas usam para dizer que esse troço está em toda a economia. Então é o seguinte, estou lá em Rosário, eu sou velhinho, né? E eu quero ouvir um rádio. Eu tenho que comprar um rádio, mas aqui tem um rádio. Eu quero ver televisão. Naquele tempo era mais ou menos a televisão, preto e branco. Aqui tem a televisão. Quero tirar uma fotografia. Aí eu tirava a fotografia, o meu pai era exímio nisso, tinha um rolo, aí o rolo tinha que ligar para o lugar escuro, no lugar escuro tu fazia a produção, e daqui a 2 semanas, talvez, tu tivesse a fotografia. Então, pessoal, será que nunca ninguém imaginou esse troço em 1969 ou 70? Certamente os engenheiros já tinham imaginado isso. Só que o chip custava 170 GB, 1 gigabyte custava 170 mil dólares. 1 gigabyte hoje custa 0,02. Então, qual é o tema pervasivo? O que é barato e que vai para toda a sociedade? É o chip. Bronca agora, hein? Esse negócio do Taiwan. A estrutura mundial de guerra está toda em cima desse troço aqui. Não se enganem, tá certo ou não? Era petróleo. Quer dizer, petróleo era energia. Então, a gente tem que entender que, de novo, o que está entrando no jogo aqui é economia. Né?
Ou seja, a gente tem que pensar economicamente para poder ter as melhores soluções tecnológicas combinadas para melhorar o teu desempenho econômico e financeiro. Pessoal, isso é profissionalmente tecnologia e inovação. Se a gente joga um troço lindo, maravilhoso, e piora o desempenho das organizações, nós estamos falando uma coisa errada, porque nós estamos comprando tecnologia e não pensando na ligação econômica e financeira que eu vou ter na minha empresa. Então, acho que para começar o debate, acho que pode ser interessante essa conversa aqui, tá certo? Porque daqui a um pouco tu compra coisas que custam rios de dinheiro, agora eu estou num lugar aí que quer me chamar, bilhões que fizeram a operação, compraram o último modelo em silicote chapeado, como dizia Lé Rosário, só que o troço não dá resultado. Não dá resultado por quê? Porque não está claro os processos, não é que aquela tecnologia é ruim, é que os processos, a lógica econômica não está devidamente desenhada. Então, acho que essa é a minha resposta assim, pragmática ao tema, depois podemos avançar na discussão. Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Junico. A gente tem que começar pelo porquê, né? Então, um bom início. Aproveito agora para passar a palavra para o Néstor Ayala, com uma pergunta relacionada a justamente o background, né? Para quem não conhece, o núcleo de organização de engenharia organizacional, se vocês juntarem as letrinhas da ANEEL, né? Então eles são o NEL, porque é o núcleo, e a gente é a ANEEL. Então a gente brinca que tem aí somos gêmeos, né? Mas é justamente dentro desses estudos vocês percorreram dezenas, né, de empresas, citou alguns casos aqui, e dentro disso a gente se depara com empresas que, às vezes, estão iniciando a sua jornada de digitalização e que têm alguns desafios, né? Dentro disso, olhando estatisticamente, né, que você tem bastante amostragem, o que você identificou aí como principais desafios para essas empresas? Perfeito. Então, primeiro, obrigado de novo pelo convite, tanto para a palestra aqui quanto para a mesa redonda. O que a gente tem visto conversando? A gente tem a sorte, por estar na universidade, a gente tem essa possibilidade de conversar com muitas empresas, né? E aí, um dos principais, eu acho que a gente passou por momentos, e talvez até seja natural, né? Mas a gente vai amadurecendo, mas passou por momentos na indústria onde, num primeiro momento, você via muito o que é a indústria 4.0? E aí você via a empresa te explicando a indústria 4.0 para aquelas 9 tecnologias, aquela rodinha, né, do Boston Consulting Group, onde falava robôs colaborativos, inteligência artificial, big data, né, e aí os diferentes tecnologias. E aí as empresas, no primeiro momento, o que faziam? Eu preciso ter indústria 4.0, então eu vou pegar aquelas 9 tecnologias. Tenho robô colaborativo? Não tenho. Então, preciso comprar um robô colaborativo e implementar, né? Tenho machine learning? Não tenho. Então, preciso, em algum lugar, colocar machine learning. Então, era muito mais puxado pela tecnologia. E aí, obviamente, aconteceu o que o Junico colocou, que não dá resultado. Aqui não dá resultado, porque simplesmente está implementando tecnologia só por implementar tecnologia. E aí, nos últimos anos, eu tenho visto um amadurecimento das empresas que cara, eu preciso organizar essa jornada, preciso entender o porquê, né? E aí, diretores, assim, conversando com diretores, falando, estou implementando as tecnologias, mas eu não sei se essa tecnologia que eu deveria estar implementando. E aí, quando você desce para o nível, por exemplo, de automação, da equipe de automação, a gente pergunta por que está implementando a tecnologia? Não, porque fui numa feira e achei fantástica aquela tecnologia e voltei daquela feira e falei, tenho que ter. Tenho que ter essa tecnologia. E aí, quando você coloca depois para ver o resultado que está trazendo, não traz nenhum resultado, né? Mas para apresentar numa apresentação é legal para caramba, né? Eu não posso ir numa apresentação da minha empresa e não apresentar um vídeo de um digital twin, porque todo mundo tem, né? Então eu preciso falar. Então, hoje o que eu tenho visto, se eu falar, o maior erro é esse, né? Implementar tecnologia só porque eu gosto da tecnologia, né? E aí as empresas mais maduras, elas têm organizado isso, falando, não, tá, que indicador vai mexer essa tecnologia, né?
Não, mas todo mundo tem. Não, mas que indicador ele vai mexer? É a tecnologia que a gente precisa nesse momento? É a mais importante, o investimento mais importante que a gente vai ter? Não, beleza, então vamos para outra e aí a gente vai buscando tecnologias que resolvam nossos problemas e não a tecnologia por si. Então, acho que esse é um primeiro, o que repetidamente tem acontecido assim nas empresas que a gente tem conversado. Sim, esse círculo dos 9, para muita empresa é grego ainda, né? Acaba sendo justamente algo que está desconexo da realidade operacional, né? Legal, legal. Obrigado, Néstor. Eu vou passar agora para o Diego. A gente vai se aproximando aqui da produção do PPCP. E, cara, assim, para quem não conhece, o Diego é CEO da Planera. Planera é parceiro nosso aí já há alguns anos. Vocês têm já perto de 10 anos de estrada, né? Também 12 anos de estrada aí, ó. Bastante tempo. E trabalham muito forte, né? Tem um background muito forte com consultoria, né? E tecnologia para S&OP. Né? E a gente sabe que o processo de S&OP é algo bem tricky, assim, né? Então é um processo que precisa de apoio, é um processo que precisa de costas quentes, precisa de patrocínio, é uma coisa que não é só tecnológica, ela é de pessoas, de processo. E a pergunta que eu gostaria de fazer para iniciar é qual que é o momento, né, adequado para se investir em tecnologia dentro do processo de S&OP e em que nível, né? Tem a tecnologia mais básica para, né, fazer funcionar aqui um fluxo de processo e temos até AI dentro disso, né? Então, como é que tu encaixaria esses momentos indo do básico ao avançado? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo. O evento está maravilhoso. A resposta curta para a pergunta de quando é que está na hora de implantar a S&OP é quando a grana manda, né? Eu concordo muito com o que o Junico está falando e com o que o Néstor também falou, que a gente não pode implantar só a próxima coisinha brilhante que apareceu na nossa frente ou que a gente viu numa feira e quer colocar lá porque está todo mundo fazendo, né? O que manda é a necessidade, né? Quando a dor dói, a gente vai buscar o remédio. Então, isso eu acho que já estamos todos de acordo e eu vou usar isso como pano de fundo para o que eu vou responder. Agora, isso é para a S&OP como um todo. E aí, se a gente desmantelar o que é implantar a S&OP, a gente geralmente bota isso em 4 dimensões. Pessoas, processos, tecnologia, e a gente adiciona uma quarta nisso, que é data science, né? Ciência de dados, como você usar os dados para tomar decisões melhores, né? Montar maquininhas de tomada de decisão com base nos dados. E a ordem disso é a ordem que eu acabei de falar. Você começa por pessoas, você tem que ter clareza e convencimento na empresa de que aquilo é necessário, né? A gente precisa planejar, a gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa fazer isso juntos, né? A gente precisa fazer isso colaborativamente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é processos, regras do jogo. Quem faz o quê, quando, né? Que áreas que vão fazer, né? Que indicadores que a gente vai medir, como é que a gente vai saber se esse troço está dando dinheiro ou não, como é que a gente sabe se está dando resultado. Só depois que essas duas coisas deram o primeiro check, e o primeiro check quer dizer, está todo mundo convencido que tem que fazer, e a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar o trabalho, a gente começou a fazer. Começa fazendo papel de pão, começa fazendo Excel, começa fazendo no que tem que fazer, mas começa. E aí, quando você começar a fazer e quando começar a sentir os primeiros resultados, é que geralmente a dor da tecnologia vai vir. Porque E essa é a hora, porque só depois que você começou é que você sabe para que a tecnologia de fato vai servir, certo? Que problema que a tecnologia de fato vai resolver para você. E isso só vai acontecer quando você estiver rodando o processo, porque a tecnologia não é um fim em si, ela é só um jeito de você chegar mais rápido onde você está querendo chegar, certo? Ela é um jeito de você fazer planejamento da demanda mais rápido, um jeito de você fazer planejamento da produção mais rápido, com mais cenários, né? É um jeito de você conectar mais bases de dados que estão muito desconectadas e não ter que ficar jogando dado de um lado para o outro. Então, a resposta curta é: faça tecnologia quando a dor estiver doendo, você souber exatamente para que você precisa. Porque o que a gente mais viu quando a gente estava idealizando a Planera, mais uns 15 anos atrás, era tecnologia muito cara e na gaveta, né? Um monte de módulo da Gartner, quadrante mágico da Gartner, líderes, não sei o quê. Você chegava lá, você tem? Eu tenho, a gente implantou, custou uma grana e tal, cadê?
Aí abria a interface já com pouca intimidade, né? Abria, não, eu acho que é aqui que clica, né? E aí quando você fala, não, agora usa. Aí, não, a gente pega aqui, a gente exporta esse relatório, aí abre a planilha e mostra a planilha com um orgulho, assim, de pai, né? Não, a gente faz, aí depois a gente dá a carga de volta aqui para a França ver, ou para a Inglaterra ver, ou para a matriz receber. Então, o que eu recomendaria é, primeiro, pessoas e processos, entendam a dor do processo que a tecnologia vai resolver, depois busquem tecnologia para acelerar. Muito bom, muito bom. Bem didático, hein? Agora, bom, vou fazer a pergunta aqui para o Alexandre. Alexandre já fez a apresentação anteriormente, mas a gente tá junto nessa aí, via ANEEL há 10 anos, mas juntos há mais tempo, né? E a gente vem muito, né, dessa escola de capacidade finita, de olhar para o PPCP e tudo mais. E quando a gente se encontra com os clientes no momento de decisão de como que a gente vai encaixar as pecinhas, por onde que a gente começa, quando a gente já está nesse nível de tecnologia, se pergunta muito, né? Eu preciso começar por planejamento, preciso começar por programação, ou eu vou começar por execução para melhorar minha base de dados e daí depois evoluir para os demais. E daí, sim, essa pergunta difícil que eu vou fazer agora para gente. Não é uma resposta, eu tenho certeza que não é uma resposta única, né? Porque são perfis de empresas e são para dores diferentes, né? Mas por onde que tu imagina, Alexandre, que seria o melhor início dessa jornada, dentro desses 3 pilares, para cada tipo de perfil, para cada diagnóstico aí, né, que você tem? De fato, uma pergunta capciosa. A gente até já escreveu artigo sobre isso no passado, é uma pergunta que já vem há bastante tempo. O que vem antes, né, o MES ou a APS? Uma vez, num evento, me perguntaram isso e eu respondi, se tu perguntar para o vendedor de MES, ele vai dizer que é MES, se tu perguntar para o vendedor de APS, ele vai dizer que é APS. Agora nós estamos... Primeiro que a pergunta já ficou mais difícil, que tem planning, scheduling ou MES, né, ou apontamento. Então já criou uma terceira camada aí, mas eu não vou fugir da pergunta. Inclusive porque hoje, se olhar no nosso portfólio, a gente já tem oferta para tanto para o OE, quanto para o planning, quanto para o scheduling, então me sinto mais neutro à vontade para poder posicionar exatamente essa resposta. Vamos começar olhando, né, assim, em termos de hierarquia de processo. A lógica diria planning, primeiro tu faz um bom planejamento para depois querer detalhar ele, e o apontamento é a terceira coisa. Então, uma primeira visão assim bem hierarquia, o planning deveria vir arrumar o mato grosso, né, tirar o mato alto primeiro, para depois a gente fazer o sequenciamento. E a partir disso, né, dado um bom sequenciamento, a gente alimentar uma base para fazer o scheduling. Mas tem algumas questões que nem todo mundo é uma receita de bolo, então, de fato, não existe uma única resposta a respeito disso. Inclusive, agora, um pouco antes daqui, a gente estava conversando com uma empresa que eles são essencialmente make-to-order. Né? Então, é a produção contra pedido. E é um caso clássico de produção contra pedido, prazos curtos, tem muita variabilidade ali, pedidos entrando de paraquedas e muito setup na fábrica. Esse é um caso clássico de que o scheduling entra ajudando muito, porque a gente precisa fazer a matriz de setup, atender os prazos, a produção make-to-order já direciona bastante o atendimento dos pedidos. Então, para um ambiente mais como esse, eu diria, o scheduling ele vai entrar mais fácil, é difícil para esse tipo de ambiente trabalhar facilmente uma visão da demanda, né, de mais médio e longo prazo, ele está olhando muito a carteira, essa carteira não tem uma boa previsibilidade, então esse é um perfil que faz mais sentido o scheduling do que o planning. Por outro lado, empresas que precisam ter uma política de estoques, né, que precisam ter um ambiente misto, assim, alguns itens mais make-to-stock, outros make-to-order, fazer primeiro o planejamento para depois fazer a programação, eu diria que é o caminho mais convencional, porque a gente precisa, né, trabalhar primeiro toda uma questão de uma carteira limpa,
garantir que a gente tenha uma visibilidade de qual que é o nível de estoque desejado para mim definir um plano, e desse plano depois eu vou abrir num sequenciamento, né? Então, numa primeira camada aí de distinção, eu diria que, por lógica, o planning, depois o scheduling, mas com algumas exceções, principalmente para ambiente assim de alta orientação a pedidos, de bastante dinamismo de carteira, com bastante setup. O scheduling vai entrar bastante fácil e trazendo resultado bastante rápido também. Aí entra a questão do OE, né, do apontamento, do MES, né, onde que a gente pode apoiar em relação a isso. Eu gosto muito de pensar, na hora de fazer o apontamento, em vez de dar imagina uma fábrica que não tem nenhuma programação, nenhum planejamento, mas aponta como ninguém. A gente mal e mal vai ter uma visão clara das ordens, do que fazer. Então, o apontamento ele vai ser muito aquele OE que o cara nem aponta a ordem, ele só quer saber se a máquina está parada ou se está rodando. Né? Isso não é uma visão adequada assim, para o planejamento. Ela pode ajudar a dar uma visibilidade assim, de paradas, mas se eu não estou nem com o mix claro, eu não sei nem se aquela velocidade eu vou poder aproveitar depois quando eu for fazer roteiros, porque eu não estou apontando por produto. Então, a gente gosta de pensar bastante que um bom MES ele tem que ser abastecido com a programação. Isso já é um ponto de partida. Em vez do operador ter que digitar o número da ordem, eu já fiz a programação, já fiz o sequenciamento e ele vai seguir a sequência de ordens que já foram previamente definidas. Ele não precisa nem digitar, ele vai só seguir a sequência. Se ele precisar pular a sequência, pode até pular, eventualmente até interessante botar uma justificativa, né? Por que está pulando? Por que não fez a segunda ordem? Por que tu não está fazendo uma programação com aderência correta? Se foi programado 1, 2 e 3, por que tu foi da 1 para 3? Por que tu está fazendo uma ordem que foi programada numa outra máquina? Será que a regra do Upcenter está errada? Então, vamos falar com a ANEEL? Ou será que, né, teve algum outro problema e vamos buscar um pareto depois das justificativas desses problemas? Então, eu gosto muito de pensar que para fazer o apontamento é interessante a gente abastecer o MES primeiro com a sequência já definindo as máquinas, já definindo o tempo esperado, e depois tu vai apontar contra isso. Não precisa digitar a ordem já está programada, ele vai seguindo a sequência, pula, eventualmente dá uma justificativa, e depois tu vai usar o processamento disso para saber se o teu OE está adequado, se tu tem que rever os teus tempos de processo com a tua engenharia, o que tu vai fazer de melhorias junto com a qualidade, tu vai criar uma equipe de Kaizen para trabalhar problemas que estão tendo por desabastecimento do motivo operadores, ferramentas, mão de obra, matéria-prima, e trabalhar para melhorar a tua performance em cima de algo que tu já programou. No entanto, também entendo que essa não é uma receita de bolo, né? Tem casos em que é necessário a gente primeiro ter uma estabilidade melhor, a gente trabalhar um pouco, para quem não tem nenhuma visibilidade de tempos de processo, trabalhar um pouco melhor o apontamento. Mas, por fim, só queria botar uma outra reflexão, que é assim, começando por um ou por outro, uma coisa puxa a outra. Então, quem não tem nada de apontamento vai começar a usar a APS, vai ver o Gantt, vai se empolgar, vai achar muito legal e vai tentar dar um F5 e ele está travado, porque não tem apontamento retroalimentando ele. E vai puxar, naturalmente, um projeto de envolver atualizações, porque eu quero ver aquele Gantt que está muito legal, eu quero ver, dar F5 e ver ele se reprogramando. E, para isso, eu preciso de apontamentos em tempo real. Por outro lado, se a gente fizer o inverso, né, vou trabalhar direto uma melhor solução possível no apontamento, que está sensorizada, está tirando tudo automático, eu vou querer abastecer esse sistema agora, que eu já tenho tempos precisos, já tenho todo o controle da fábrica, eu vou querer abastecer ele com uma programação detalhada. Então, nesse processo de digitalização, não tem uma única resposta, tem alguns caminhos que talvez possam ser mais favoráveis para um ambiente do que para o outro, mas, de qualquer forma, nesses assuntos, uma coisa puxa a outra. Muito obrigado, Xande. Realmente uma pergunta difícil de responder sem ter uma abrangência maior aí dos use cases, aí, né, dos casos de uso. Agora, a gente abre para perguntas do público que queiram se direcionar para algum dos participantes aqui. Então, a gente vai trabalhar numa lógica de
pode fazer a pergunta, escolher uma pessoa, fazer essa pergunta e mais uma pessoa aqui do grupo comenta. Então, a gente passa aí por 2 pessoas a cada um dos assuntos. Temos já alguém com alguma pergunta que gostaria de fazer? Lembrando que a gente está falando da trilha digital, né? Supply, manufatura, que caminhos. Essas 4 feras aí num dia só. Pessoal, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, uma curiosidade? Falar de algum tema específico? Algum tema específico aqui direcionado para alguém ou mais aberto? Se não tiver, eu vou. Opa. Tem aqui? Temos 2. Bárbara. Primeiras damas. Ali me interessou sobre a parte da maturidade das empresas em organizar essa jornada de implementação da digitalização, né? Literalmente, qual é o indicador que essa tecnologia vai mexer, né? Poderia falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque as empresas hoje trabalham muito com os indicadores, né? E essa jornada de organizar e tudo mais, ela faz muito sentido. Levar também essa forma de pensar para dentro lá da organização. A gente retorna agora, mais isso. A gente sabe que precisa, e como que então a gente vai organizar isso, né? Então, talvez dar algumas dicas de como que a gente pode levar isso para dentro da indústria lá, porque às vezes a gente precisa explicar isso para o nosso gerente, para um CEO, como que a gente vai poder, primeiro, mostrar para eles a importância de organizar essa jornada, sabe? Perfeito. Eu vou dar com um exemplo do que a gente tem feito com o pessoal do Boticário, né? Então, justamente, a gente por que eu estou implementando? Como vou organizar essa jornada de implementação? E aí veio a pergunta, para que você quer a tecnologia? Né? E aí a gente pegou os principais desafios de produtividade que a gente chamou, né? E aí veio, eu preciso de uma programação da produção mais acurada, né? Então, que tecnologias vão me permitir, né, qual que seria o limite que eu vou chegar com a indústria 4.0, o que eu tenho hoje, qual que é o limite? E aí, justamente, concordava com o que o Alexandre colocou, porque, por exemplo, me lembrando aqui, né, o nível 3 é eu fazer uma programação o nível 2 seria fazer com Excel, né, o nível 3 é fazer com o APS, o nível 4 é fazer o MES, que alimenta o APS, o nível 5 seria o que a gente tem visto, por exemplo, em empresas como o Grindene, que também trabalha com vocês, né, onde, além do APS, utiliza também a simulação, né, e aí simula diferentes cenários para trazer essa programação da produção, né. E aí um ponto importante e aí a gente faz isso para a programação da produção, agora a qualidade. O que é uma qualidade não 4.0, o que seria o máximo que consigo de inspeção da qualidade, de controle de qualidade com 4.0? Manutenção preventiva, né? O que eu consigo? Manutenção planejada, a gente chamou. Manutenção reativa. A gente definiu lá que, cara, eu tenho máquinas que eu não vou conseguir ter manutenção preditiva e vou continuar com manutenção reativa, né? Mas o que eu posso melhorar isso com tecnologias no caso da manutenção reativa? Quebrou a máquina, rapidamente eu aciono quem tem que fazer essa manutenção. E a gente foi organizando isso dessa forma. O que não quer dizer que a empresas como o Grupo Boticário precise ir até o último nível, né? Porque talvez uma simulação junto com o APS, junto com o MES, só faz sentido se a produção for super complexa, né? Como é o caso da Grindene, né? 900 máquinas, 100 moldes, etc. Então, o que um APS não chega nesse nível. O que eles me trouxeram, assim, o APS é mais linear, a simulação ela pega as não linearidades. Então, organizar essa jornada e fica claro, perfeito. Então, quer dizer que para eu passar do nível 3 de APS para o nível 4 de maturidade de indústria 4.0 em programação, questão de programação da produção, então eu preciso só juntar o APS com o MES. Já tenho o MES, já tenho o APS.
Inclusive, aparecem essas oportunidades, assim que, pô, já tenho as tecnologias, agora é só juntar elas, né, e integrar, que é o que me traz a indústria 4.0, integrar diferentes tecnologias. Outro exemplo disso, eu já tenho manutenção, já tenho um mês, então cada vez que a máquina quebra, eu aponto lá que a máquina quebrou para o mês, né? Então, mas essa informação não poderia ir direto para o pessoal de manutenção, e aí o pessoal de manutenção não precisa abrir um chamado no SAP para chamar o pessoal de manutenção para vir, sabe? Aí começa a conectar um monte de tecnologias que eu já tenho e organizar, mas elas se organizam por objetivos, né? Então, aí fica bem claro, e vai ser um para cada empresa, porque pode ser que para uma empresa é muito importante, talvez, programação da produção, planejamento e coisa, tal. No caso do exemplo de manutenção reativa, por exemplo, talvez para uma empresa não é importante isso. Então, esses desafios de produtividade têm que ser organizados para a realidade de cada uma das empresas. Aí eu falo, beleza, essa aqui é a minha régua de maturidade de indústria 4.0. Eu sei que eu preciso andar esses passos, porque tudo isso é importante para mim. Agora eu vou ver que tecnologias eu preciso e que investimentos preciso fazer para avançar nessa maturidade. Quem quer comentar? Sim. Indústria 5.0 e sociedade 5.0. Quem puxa a frente? Boa pergunta. Vou até pela cronologia, a sociedade 5.0 vem antes, né? Mas eu entendi o porquê da pergunta, assim, tipo, é uma exigência do mercado ou é uma coisa que vai nascer de dentro da própria empresa, né? E depende, eu diria, mas sim que vai chegar um momento, né, como falou a colega da Siemens, em que a sociedade não vai me dar essa opção, né? Eu tenho que ser 5.0 porque eu não aceito comprar um produto de uma empresa que não se preocupa com sustentabilidade, que não se preocupa com a sociedade. Mas tem empresas que têm saído na frente e falado, não, isso aqui é essencial para mim, né? Isso faz parte do meu DNA, antes mesmo do mercado pedir, eu vou fazer. Mas vai chegar um momento que está muito perto. Então, um outro assunto que eu tenho, vou fazer um link, né? Mas outro assunto que eu tenho pesquisado recentemente, trabalhando com um doutorando, é de blockchain, né? Blockchain para garantir a rastreabilidade e da sustentabilidade aqui no Brasil. Quais são os três setores que estão utilizando o blockchain hoje para a rastreabilidade no Brasil? Madeira, já faz um tempo. Carne e agricultura, né? Esses são os três que estão puxando. E carne e agricultura é mais recente. Por quê? Porque até 2026, na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, não vai entrar nenhum alimento que não tenha rastreabilidade garantida e que me permita identificar que aquele gado não comeu grama num lugar que foi deflorestado ilegalmente, sabe? 2026, agora, né? Inclusive, os projetos que a gente tem analisado, o UK tem investido para que isso aconteça no Brasil, porque fala, cara, eu preciso comprar carne do Brasil, eu preciso comprar a verdura o insumo da agricultura do Brasil, né? Então ele está investindo. E até 2030 na União Europeia como um todo não vai entrar um produto que não garanta essa rastreabilidade de tudo, né? Então já está aí, né, na porta, assim, isso vai vir para outros produtos e a gente não vai ter a quem vender se a gente não garantir que a gente respeita a sustentabilidade e o aspecto social também. Queria fazer um comentário. Queria fazer um comentário seguinte. O único cara que tem mais passado que futuro aqui nessa mesa, infelizmente, sou eu. Eles, felizmente, têm muito mais futuro, né, do que passado. Então é o seguinte, cara, eu acho que uma coisa importante sempre é tu evitar modismos. Eu orientei uma moça, chamada Cristina Orsolin, sobre o tal da indústria 4.0, Alemanha e tal. Eu falei para ela aqui no Brasil, olha, esse troço é marketing alemão pesado porque os caras precisam vender bens de capital. Aí ela foi lá, não falou com um bagrinho, começou com o velho Scher, que fez o Ares, só... E aí o primeiro cara disse para ele, eu tenho pelo menos 6 definições de indústria 4.0. Se tu perguntar para os principais caras aqui da Alemanha que conhecem, vai dar 20 ou 25. Então, na verdade, cara, a gente tem que entender, e não tem problema nenhum, cara, o marketing comanda muitas coisas na vida. Mas o que realmente nós estamos jogando? Qual é realmente o jogo?
fiz um artigo com a Cristina depois sobre as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Eu posso passar para ti. É um dos artigos muito lido aí no mundo. Tem 4 partes. Tem a geração de dados e captura de dados, tem a transmissão de dados, tem o condicionamento de dados, armazenamento e processamento, e tem a aplicação de dados. Só que, do ponto de vista da empresa, o mais importante é a aplicação de dados. Então, a minha sugestão pragmática é: construa um plano diretor de digitalização a partir da alta cúpula do negócio. Porque aí o cara vai entender aonde está o jogo. Ponto. Aí eu falei com o cara da Tramontina sobre esse troço, o cara da TI, o cara me disse: Nico, esse troço é o seguinte, o cara queria fazer não sei o quê, uma automação num forno. Perguntei: para que tu quer fazer isso? Qual é o assunto? Vou baixar o custo de energia, vou trabalhar em controle de processo. Aí o cara se pôs a fazer a pergunta. Aí veio para o cara, e perguntou: tu consegue coletar o dado nesse teu equipamento? Aí tu foi pelo contrário, cara. Tu pegou o negócio e veio aqui, tem dado. Se tem dado, tu tem como transmitir o dado. Se tem como transmitir o dado, como é que tu condiciona e tu usa no teu negócio. Percebe? Isso não tem nada a ver com modismo. Isso é o mundo real. Com uma diferença, que agora o chip, o gigabyte, custa 0,02. Então, a minha questão é sempre a mesma. Como a gente é brasileiro, então a gente está muito subordinado aos interesses, né, de gente que está vendendo coisa, normal. Agora, o que tu realmente vai fazer no teu business? Essa é a pergunta mais importante. Por que tu vai fazer aquilo? Então, se tu tiver capacidade de construir um plano diretor de digitalização subordinado ao plano diretor de negócio, a estratégia do negócio, aí começa o negócio a tomar sentido e aí tu vai ganhar bastante dinheiro. Porque tecnologia, cara, tem um monte, bicho. Aí depois nós listamos toda a tecnologia. É divertido, hein? Tu quer, por exemplo, de data coleção, Big Data analíticas, cloud, a inteligência artificial. Aí tu quer dizer, tudo tem um monte de tecnologia, na internet das coisas, na data... Tecnologia tem, cara. Mas e aí? Essa é a minha pergunta. Então, para mim, 4.0, 5.0, todo esse negócio, para mim, é legal. Tanto que o artigo meu começa lá, Indústria 4.0. Claro, senão não ia vender no paper internacional. Claro, tu entendeu? Agora, ninguém ia ler, o cara nem ia ler, não falou de Indústria 4.0. Mas, cara, tem que cair na real, cara. Fazer negócio e ganhar dinheiro hoje e no futuro, sustentando ambientalmente direito esse troço e tratando bem os trabalhadores. Que nome tu põe nesse troço aí é uma coisa secundária, no meu ponto de vista. Eu sou polêmico, né, tia? Mas aí vai achar 6.0, aí educação 4.0, daqui a pouco vai ter o amor 4.0. Pô, o diabo que eu carregue, cara, entendeu? Esse negócio não passa no meu ponto. Mas, cara, é o jogo e todo mundo está jogando o que é jogado. Desculpa, mas, pô. Legal, legal. Eu vou aproveitar o gancho dos modismos, das tecnologias aí em alta, né? O pessoal não cansa de falar de AI agora, né? E vou te perguntar, Diego, AI dentro do processo de S&OP, né? Ou em qualquer uma das áreas aí que vocês atuam, qual que é o ponteiro que isso daí realmente pode mexer, o quanto que isso daí é moda, como que isso daí pode ser realmente aplicado de uma maneira concreta e com resultado? Boa pergunta. Tem que ter AI também, senão não vende, né? Então, pegando um pouco o que o Junico falou. Quando a gente estava ali na mesa de discussão, eu fiz uma brincadeira com o pessoal. Eu falei que AI é um pouco igual ao sexo na adolescência. Todo mundo adora falar sobre isso, mas saber como é que funciona, pouca gente sabe. E isso é verdade pra caramba hoje, assim. E era verdade com AI antes do ChatGPT, antes de AI generativa, e continua sendo verdade agora. E agora você vê um monte de startup falando AI, a gente é AI-powered, a gente é AI-based, a gente é AI, né? Mas a grande maioria está fazendo a mesma coisa que a gente fazia 10 anos atrás, né? Não tem muita novidade, assim. É que a gente fez um rebranding de um monte de coisa. Assim. Alguns algoritmos de machine learning que são antigos e agora ficaram mais aplicáveis e mais acessíveis, mas são antigos e agora entraram embaixo do mundo de AI, junto com outras coisas que, de fato, são inovadores, como os modelos, tipo o ChatGPT, os modelos de AI generativo. Mas
Então tem que tomar muito cuidado. A gente há pouco tempo estava conversando com uma empresa e a pessoa de S&P veio falar com a gente, pô, a gente quer fazer e tal, só que o CEO falou que tem que ter IA generativa. E ela já falou isso meio que virando o olho, sabe? Assim, pô, ele falou que tem que ter IA generativa. Eu falei, cara, mas vocês não sabem nem fritar ovo ainda, vocês já estão, sabe? Vocês estão querendo correr, vocês estão fazendo Excel. Por que vocês estão falando de IA generativa, sabe? Tem que fazer o básico, vocês não estão fazendo média móvel, você quer já falar você quer perguntar para o negócio quanto eu vou vender no futuro e ele te responde, né? Não está na hora. Então, tem que ter muita calma, né, na adoção dessas coisas brilhantes e novas que apareceram por aí. Mas existem casos práticos de aplicação reais, né? Um caso que não é novidade, mas pode estar na conta de AI, são os modelos de machine learning, por exemplo, para previsão de demanda, e os metamodelos que parametrizam, otimizam e selecionam esses modelos que vão fazer a previsão. Isso não é novidade, mas agora estão chamando de AI, mas, de fato, é uma aplicação de aprendizado de máquina para melhorar um processo que é importante para a empresa, que é quanto a gente vai vender no futuro, certo? E tem outra, aí, indo para um pouquinho além, a gente fez, e aí isso ainda é case, prova de conceito ainda não está completamente aplicado, mas a gente fez alguns testes com modelos de machine learning para escolher qual plano usar. Então, tem um problema em planejamento de demanda, que é, você tem a estatística, você tem o que o marketing acha, você tem o que o comercial acha, você tem a meta, você tem o orçamento, você tem o que o diretor acha que vai ser, e, no fim do dia, você só pode passar um plano para a produção, né? Senão a produção fica maluca. Então, qual o plano que eu escolho? E você consegue alimentar o modelo com dados do tipo qual plano erra mais, qual plano tem mais viés, qual plano foi mais editado nas últimas rodadas, qual plano oscila menos. Tem uma série de dados que você pode alimentar que você ensina ele a te ajudar a escolher qual é o melhor plano. E a gente conseguiu fazer isso com 75% de acuracidade, ou seja, 75% das vezes que a gente escolhia um plano, a gente, de fato, escolheu o plano que depois ia se provar o melhor plano. E aí, subindo mais um passinho de case de aplicação, aí falando de IA generativa, IA generativa ajuda muito com dados não estruturados. E em processos de S&OP, você tem um dado não estruturado que é importante, que é a ata da reunião. Sim, o processo é um processo de tomada de decisão. Onde é que essa decisão vai parar? Ela vai parar num Word ou no e-mail que alguém escreve. Discutimos tal caso, as premissas eram essas, a gente estudou tais soluções, chegamos a essa conclusão aqui, é esse cenário que a gente vai usar. Só que o problema desse processo de tomada de decisão é que o tempo que você toma a decisão e o tempo que a consequência da decisão vem é muito longo, né? Quando você está fazendo planejamento de longo prazo, você planeja em fevereiro alguma coisa para acontecer em março, você só vai saber em abril se deu certo ou não, certo? Compara isso com jogar pôquer. Quando você joga pôquer, você toma uma decisão, a consequência vem na hora e dói no bolso. Então, seu cérebro vai aprendendo a tomar aquela decisão melhor. Quando você faz isso em meses, seu cérebro não aprende, porque você não lembra mais como é que estava a tua cabeça na hora que você tomou aquela decisão. Então, você consegue usar esse tipo de tecnologia, IA generativa, né, ChatGPT e companhia, para ler todas as atas do passado e falar o seguinte: toda vez que eu tomei uma decisão com base no que o diretor comercial falou que ia acontecer com a demanda quando ele fizesse promoção, eu tomei a melhor decisão ou não? Né? Toda vez que a gente acatou aquilo, e eu estou pegando no pé do pessoal do comercial porque não tem ninguém aqui, tá? Mas eu pego no pé do PCP quando eu estou falando com o pessoal do comercial. Então, dá para você fazer modelos que leiam essas atas dos últimos 3 anos e te resumam, né? E você possa fazer uma pergunta humana para ele, que a gente acertou ou errou, e ele te responde. Tem aplicabilidade? Tem. Devia toda empresa no Brasil estar se preocupando com isso agora? Não, porque 99,9% das empresas não estão prontas para fazer isso. Elas ainda não sabem fritar ovo, né? Não estão nem andando ainda e já estão querendo correr, né? Perfeito. Vou complementar um pouquinho. Porque esse assunto de IA generativa está super em alta, né? E aí também eu converso com algumas empresas, diretoras que me perguntam, e LLM, como que eu uso LLM, né? Eu concordo com você assim que em muitos casos vai ter ainda não tem a maturidade para utilizar, mas assim como complementando também o que o Junico falou, a indústria 4.0, né, ela me traz, assim como agora, né, colocando mais o LLM, eles são um portfólio de tecnologias que eu preciso saber que elas existem para que no momento que eu esteja maduro para utilizá-las e faça sentido para mim, eu saiba que ela existe. O que não posso e aí eu utilizo, né? Só nesse momento. Mas eu preciso saber que elas existem. E aí, agora, essa semana, numa empresa de tratores, cara, me surpreendeu tanto um projeto de LLM, assim, de IA generativa, que eles desenvolveram em 3 semanas, que é sempre que chegava um problema do trator, né, em campo,
chega para o dealer lá, quem vende nos tratores, entra em contato com a empresa e a empresa tem que buscar esse problema, como solucionar aquele problema, né? E aí o que eles faziam? Eles entravam antes, tinha a pessoa, um técnico super, ou vários técnicos, né, super experientes, falar, esse problema, vou ver se já aconteceu, ou sabia responder, ou buscava esse problema se já tinha acontecido numa base de dados de 85 mil casos de problemas em português e deixava de olhar para outros 120 mil casos em inglês, né, do histórico. E aí buscava por part number, via um monte, né, de casos, até que a pessoa achava o mais adequado. Cara, em 3 semanas eles criaram um modelo baseado no ChatGPT, que já fala, ok, traz a conversa no WhatsApp com o dealer lá, né, com bom dia, com tudo, pega aquilo lá, fala, ok, o cliente tem esse problema que está aqui no WhatsApp, ok. Né? Aí ela olha para aquelas, não só para as 85, olha para as 200 mil ordens do que já aconteceu, e ele traz com esse 5 5 vezes em que aquele problema foi solucionado, né? E aí a pessoa ainda, né, deveria pegar esses 5 e ler. Não, ele já lê esses 5 e já escreve um e-mail falando, fulano, o seu problema é uma rosca, né, que você deveria trocar, troque a peça tal e tal coisa. E aí a pessoa, com a experiência que ela tem, ela só tem que dar ok ou não ok e olhar. 3 semanas. 3 semanas para criar uma coisa dessas. É impressionante o que a generativa pode fazer, né? Só queria fazer a observação porque eu fiquei impressionado. Eu achei que ia haver isso, sei lá, no futuro. Não, já fizeram, já estão utilizando, sabe? Tendo problema, tendo os dados, né? Dá para resolver, né? Perfeito. Só também fazer um comentário. Você tinha comentado, né, sobre como levar isso. Eu acho que muito do que a gente falou aqui está vinculado também à governança, né? Porque essas coisas elas têm que vir de cima, né? Então, se de cima a gente vê que e é natural, né? As pessoas elas vão se botando a par dos assuntos, né? Então, se de cima esse conhecimento, essa vontade ela tem que ser precisando dessa solução, mas tem que ser AI. E talvez não vai fazer sentido, a gente tem que conseguir espalhar esse conhecimento, né, e explicar que, cara, a gente precisa fazer isso com algum propósito, para ter um resultado. Falar de números, né, o pessoal, até a gente estava falando sobre isso na mesa redonda, né, então isso acaba sendo bem importante para deixar todo mundo na mesma página, né, porque não tem como fazer nada se não vier de cima essa estratégia, né. Não sei, pessoal, se alguém tem mais alguma última pergunta, mas daí eu vou deixar para os comentários finais de cada um, se alguém quiser trazer e pontuar em cima. Alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu queria me apossar de uma pergunta já feita para tentar provocar uma discussão entre vocês aí. Foi questionado a respeito de o que vem primeiro, MES ou o próprio APS, e foi voltado um pouco antes e dito, não, primeiro a gente vai na sequência Planning, com N-Plan, depois APS e depois o MES. Em alguns casos, isso inverte, porém, de manhã a gente teve uma opinião um pouco contrária. Quando o APSIM trouxe o case deles, eles falaram, não, se eu tivesse que voltar lá atrás e fazer a escolha novamente, eu iria pelo mesmo caminho. Primeiro o APS, depois o Plane. A minha opinião, particularmente, é um pouco parecida com o APSIM, pensando no seguinte, se eu começo pelo Plane, pelo N-Plan, faço um planejamento maravilhoso, está tudo funcionando, vou executar. Minha operação não está pronta para executar isso. O que eu faço? Então, a minha tentativa de provocação é, todos têm exatamente a mesma opinião sobre essa sequência ou alguém de vocês pensa parecido com a APSIM? Que o ideal seria primeiro um APS, depois um planejamento. Sei que vocês mesmos brincaram com a situação de não é uma resposta óbvia, as coisas meio que se entrelaçam, então não vou direcionar para ninguém, se alguém quem ficar à vontade de comentar. O cara quer ver sangue, né? Eu acho que...
Alguma faca no meio? O Alexandre ele participou, né, do projeto, então acho que de uma certa forma também botando esse contexto. Quer responder? Posso dar um... vou deixar para os demais comentar, mas eu vou só defender um pouquinho alguns aspectos. Primeiro, a gente já orientou lá no nosso comercial que quem já botou um APS, que é botar o N-Plan, tem um cupom code automático de 20%, que o projeto vai bem mais fácil. Então, de fato, por esse aspecto, quem já trabalha com APS, e a gente vai botar um N-Plan depois, a gente já aproveita muitas integrações, a gente já aproveita todo o aprendizado que o pessoal teve para arrumar os roteiros. E eu vou aproveitar até para já deixar um pouco de considerações finais, assim, que nenhuma empresa está 100% preparada quando começa os projetos. Quem acha que está 100% pronto, geralmente está enganado. E quando vai começar um projeto, é o momento, e dentro do projeto a gente vai orientar mudanças que são necessárias nos roteiros, o que precisa melhorar no processo de apontamento, e vai ter que levantar as matrizes de setup, tem que ser da forma A, B e C, né, e isso vai ser orientado durante o projeto. Então, assim, pegando o caso especificamente da PSIM, eles se beneficiaram bastante de botar o planning depois do scheduling, porque o planning foi bem rápido, foi um projeto rápido e eles já estavam se pagando a respeito disso. No entanto, é uma empresa que já tinha um processo de planejamento mais estruturado em planilha e, dado que as ordens já estavam geradas, qual o sequenciamento que iam colocar. Então, de fato, não existe resposta 100% clara. Talvez eles teriam dito mesmo, se tivesse começado pelo planning, para dizer nós já fizemos uma revisão de roteiros, e aí o scheduling depois foi mais rápido, porque já tinha feito um trabalho inicial, o primeiro projeto foi um pouco mais difícil. Mas, enfim, eu acho que, de uma forma ou outra, como eu disse na minha primeira participação também, uma coisa puxa a outra. E aí, o que tu fez numa primeira aprendizado, tu levar isso como ganho para pagar o segundo projeto, para pagar o terceiro, também a questão do próprio payback que um gera em relação ao outro, e o aprendizado vai fazer com que o planning puxe o scheduling puxe o MES, ou se começar pelo MES, o MES vai começar a puxar a necessidade de uma programação, e logo tu vai querer olhar mais longe, vai puxar a necessidade do planning. Então, elas estão magnetizadas aí. Deixa eu dizer o seguinte, eu trabalho há muitos anos nisso, a resposta do Alexandre foi brilhante, no meu ponto de vista. Outros podem ter outros pontos de vista. Mas, tipo assim, não é só planejamento, programação e controle que existe nos sistemas empresariais e de produção, meu professor. Então, eu preciso entender o negócio. Esse é o primeiro ponto da questão. Segundo, se você tiver muita variabilidade no sistema, eu sou especialista na teoria das restrições no sistema Toyota, começa pela teoria das restrições. Por quê? Porque a teoria das restrições controla muito mais rapidamente as altas variabilidades que existem no sistema. Se você perguntar para mim o que eu vou fazer, eu vou dizer, pega o teu layout, onde é que é o gargalo? Se não tiver, define. Controla a variabilidade de gargalo botando um pulmão. Joga esse pulmão para trás na programação da produção. Beleza? E joga esse negócio para frente. Detalhe 2. Todo problema de produção é restrição e variabilidade. Se vier um monte de variabilidade no mercado, professor, tu tem que colocar alguma estrutura de adjunct, alguma estrutura de controle da variabilidade do que entra para dentro do sistema. Então, quando a empresa é zoneada, a gente sempre começa pela teoria das restrições. Quando a empresa está muito estruturada, se chama dependência e trajetória, eu posso, inclusive, começar a trabalhar com o sistema Toyota de produção. Agora, se tu perguntar na Toyota o que é mais importante, se o Kanban ou o Eijunka, tu vai ver que a discussão sobre o Kanban na literatura é muito maior. Mas o Eijunka é muito mais importante do que o Kanban. Por quê? Porque organiza a relação de variabilidade da demanda com a estrutura de produção, que é exatamente o problema do Sales and Operation, tá certo? Então, é muito mais complicado, o cara acadêmico fica discutindo qual é a melhor heurística para a programação. Mas a estrutura de planejamento e não deixar a variabilidade entrar para o sistema é muito mais importante nesse negócio geral. Ele deu outra resposta mais técnica, mas eu estou te colocando a visão empresarial do que, como a gente trabalha na lógica geral. E outra coisa, tu também pode entrar em certas circunstâncias, e é o que eu estou propondo, pelo controle. Quando eu falei, primeiro põe um pulmão, depois os outros pulmões, o que eu estou falando? Eu primeiro quero controlar a confusão.
Porque se tu não controla, cara, tu está morto. Só que não é o controle do MES. O controle da variabilidade se dá nos pulmões de produção. MES é outra coisa, cara, tu entendeu? MES envolve rastreabilidade, qualidade, envolve medição de OEE. Não é esse controle. É o controle da função controle do PDCA. Se tu não controlar a estrutura do teu sistema empresarial, tu não vai ter gargalo. Tu vai ter CCRs pulando toda hora. E todo mundo vai dizer, o gargalo está em cada vez um lugar. O gargalo está no mesmo lugar. Mas como tu não controla o gargalo, aparece um monte de CCR, que são primo-irmãos do gargalo, e tu acha que o gargalo está variando todo o tempo. Então, entrar pela função controle é importante, tá certo? Então, a discussão não é trivial. Depois eu gostaria até de conversar contigo com mais calma aí, ouvir teu ponto de vista, que eu gostei da resposta dele. Mas esse assunto não é um assunto assim para a gente dizer isso é melhor, aquilo é melhor. Tu tem que entender conceitualmente o que tu está fazendo, no meu ponto de vista. Vou pedir, se puder, daí já fazer as considerações finais. Mas já que ele queria ver sangue, vamos colocar sangue. Em até 2 minutos, sei que a gente já estourou uns... Fechou. Tem o jeito certo, que foi falado, e tem o jeito que vai funcionar na empresa. Tá? Que é Por que eu falo isso? Porque o que eu tenho visto com os projetos que a gente tem desenvolvido no Sebrae é que primeiro você precisa mostrar, estou falando de pequena empresa, assim, que não tem um processo estruturado, né, um histórico de uma grande empresa. O cara não sabe que ele precisa de um planning, o cara não sabe que ele precisa de um APS, aí a única forma de você mostrar para ele que ele está ruim mesmo, é porque ele acha que está tudo maravilhoso dentro da empresa, é você colocando um OE. E aí o cara vê que ele está... Cara, puxa, eu tinha dinheiro para comprar uma nova máquina porque achava que a máquina estava no máximo, né? E aí o indicador direto da máquina, o IoT lá do OE, me mostrou que estou 50%. O que faço agora? Não sei. Né? Aí, para saber o que fazer, eu preciso pegar meu OE, conectar com a ordem de produção, né? E aí eu faço o outro lado. É o jeito certo de começar uma jornada? Não é. Mas talvez para quebrar essa inércia dentro da empresa, porque você não consegue convencer ele, cara, você precisa de um APS, precisa fazer um planejamento, você precisa mostrar o quão ruim está a empresa. E aí talvez o indicador vai falar, sabe? Então, a gente tem que meio que se adaptar ao que nossa empresa, a linguagem que fala a nossa empresa também, né? Muito bom, muito bom. Já tivemos pseudo-considerações finais aí de Diego, quer dar a tua última palavra aí também? Você, Junico, isso aí. Bom, isso aí é a minha opinião. Bom, sobre a pergunta, eu sigo os relatores aqui, eu não vou me meter a falar desse troço depois deles terem explicado tão bem. Mas só de consideração final, gente, eu vou pegar um pouquinho o gancho do que o Néstor falou, voltem para casa daqui desse evento, né, e meçam, né, e juntem o problema dentro de casa, entendam onde é que estão os problemas, entendam onde está a grana, né? A gente está perdendo porque a gente está perdendo venda por falta de capacidade ou porque a gente não consegue conversar comercial. A gente está perdendo dinheiro porque a gente tem estoque demais de produto acabado ou semi-acabado, muita perecibilidade, muito write-off, etc. Ou a gente está perdendo porque eu estou mega ineficiente, porque eu tenho que parar no meio do lote econômico para atender uma demanda que chegou aqui gritando na minha fábrica. Mas voltem e meçam isso com a única língua que todo mundo da empresa fala, que é grana. Tá? Grana. Não venham com OAE, com WMAP. Não. Isso é legal de medir, isso são ótimos meios para um fim, mas o jeito de vender que você precisa evoluir, né? Você precisa de um APS, você precisa de um SNOP, você precisa de um MES, você precisa dar um passo à frente, é mostrar a grana para a empresa. Né, porque nem sempre esses projetos se pagam, nem sempre você tem retorno sobre o investimento de colocar um processo novo, uma tecnologia nova, etc. Então, cheguem em casa amanhã empolgados, com conhecimento fresquinho que vocês pegaram aqui, e catem a grana. Né? Peguem lá o pessoal do financeiro, peguem o pessoal do comercial para ver perda de vendas, coloquem isso tudo num saco só e entendam qual é o problema que vocês têm que resolver, o próximo passo que vocês têm que tomar. Tá? Bom, ótimo. E, pessoal, com isso, a gente encerra aqui o nosso painel. Muito obrigado
realmente, aí eu acho que foi um papo bem legal, até a gente se emocionou, passou aqui do tempo, mas eu acho que foi por um bom motivo e muito obrigado a todos. E seguimos aí com a programação, Flávia. As palmas, né?